Olá, estamos voltando aqui com o podcast da R. Torciano Consultoria Agrária, Ambiental e Fundiária. E hoje, com a satisfação enorme em ter presente o Dr. Roberto Hélito, que é o nosso consultor jurídico aqui na Consultoria Agrária. Roberto Hélito, que tem uma história, uma trajetória para nós aqui, que é uma referência, não é, de trabalho, de estudo, pesquisa. Roberto foi advogado da União durante muitos anos, consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA. Eu tive a honra e o privilégio aí de trabalhar com o Roberto no período que eu fui diretor nacional do INCRA, né, da área fundiária aqui em Brasília, e nós estivemos juntos durante, várias matérias que envolvem essas questões, que dizem respeito às questões agrárias e fundiárias aqui no país, né. O Roberto foi servidor do INCRA, né, Roberto? Foi funcionário do INCRA durante um bom tempo, foi técnico agrícola, depois foi estudar letras, é professor, e depois foi estudar direito, e aí passou no concurso da AGU para ser advogado da União, né, como consultor jurídico, ajudou a construir várias leis e normas aqui no país. Nós estávamos na parte operacional, não é, pensando a formulação das políticas públicas voltadas a essa questão agrária, e o Roberto na consultoria jurídica, já com essa trajetória dentro do INCRA, né, atuando, né, na parte jurídica, na consultoria jurídica, especialmente aí, na estruturação dessas normas, leis e decretos, né, apoiando o Ministério Executivo, na estruturação, desses comandos legais, né. E hoje nós vamos tratar aqui, especialmente, de uma matéria que nós trabalhamos diretamente. Eu trabalhei na formulação, não é, dos requisitos da Lei 13.178 de 2015, que é uma lei que está muito discutida recentemente na imprensa. A imprensa tem divulgado muito e alguns advogados têm tratado muito sobre essa lei, que é a Lei de Ratificação de Títulos em Faixa de Fronteira. Esse é um tema que não foi resolvido até hoje, né. Nós estávamos convencidos de que com a aprovação dessa lei nós resolveríamos esse problema, não é, e nos requisitos que nós colocamos na lei na época, para que ela fosse aprovada, a partir de um longo diálogo, obviamente, né, ou seja, nós tomamos esse cuidado enquanto eu estava discutindo a formulação da lei, os requisitos para executar essa ratificação de títulos da faixa de fronteira. Nós ouvimos as várias entidades de classe, ouvimos, né, obviamente, outros órgãos do governo, para que fosse possível construir uma lei que resolvesse definitivamente a ratificação do título na faixa de fronteira, que é a regularização, né, fundiária desses imóveis rurais que estão, nas áreas de fronteira aqui no Brasil. Mas enfim, está dando o que falar essa lei, né, tem alguns advogados manifestando na imprensa, né, o risco e a insegurança jurídica por conta dos prazos que estão determinados, na própria lei, não é, tem prazo para, a ratificação desses títulos, né, ou para a solicitação da ratificação dos títulos. Esse prazo se encerra agora no mês de outubro de 2025, então tem gerado uma grande preocupação junto aos agricultores, produtores rurais da fronteira do país. É sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje, num bate-papo, bom, é uma troca de informações. O Roberto é uma enciclopédia aí da questão agrária no país, especialista, né, mestre em direito agrário, especialista em direito registral e notarial, né, com uma vasta experiência jurídica nessa temática, né, e aqui na R. Torciano Consultoria Agrária, Ambiental e Fundiária tem liderado todas as questões relacionadas a essas demandas de caráter agrário e fundiário, né, nos aspectos jurídicos. A ideia hoje é compartilhar com vocês um pouco dessa história, o que que é a ratificação de títulos na faixa de fronteira no Brasil, compartilhar um pouco dos bastidores de como é que nós construímos essa lei no ano de 2015, né, que foi objeto depois de uma ação direta de inconstitucionalidade, as nossas posições com relação a essa ação direta de inconstitucionalidade, né, os problemas aí posteriores a essa ADIM, né, e como é que fica hoje, né, a situação dos agricultores e produtores rurais, que de fato, né, ela é preocupante, né, como é que esses agricultores e produtores, né, e as entidades de classe, precisam aí se, movimentar para resolver este problema, né. Então, para contar um pouco dessa história, né, nós contamos aqui com o doutor Roberto Hélito. Roberto, acho que a ideia aqui é fazer um bate-papo, né, suave, leve, com a turma que está
Do outro lado, nós temos sempre, né, nos ouvindo aqui, grupos de advogados, especialistas, agrimensores, cartógrafos, representantes de produtores rurais, entidades de classe, sindicatos rurais, sindicatos de trabalhadores rurais. A ideia é falar, né, com essas pessoas, né, com os nossos telespectadores e ouvintes aqui, um pouco sobre essa questão. Nós temos recebido muita demanda, né, por conta dessas matérias que saem na imprensa. Nós temos algumas agendas com a imprensa para esclarecer isso. Sexta-feira tem uma entrevista na TV AgroMais da Band, para falar um pouco sobre essa questão. A ideia é esclarecer, não é, as pessoas interessadas nesse tema, quem está nos ouvindo agora, quem está nos assistindo, para que tenham clareza aí sobre o que pode ocorrer, mas também sobre essa história. A ideia é a gente bater um papo sobre a história da ratificação antes na faixa fronteira, também aqui no Brasil. E a sua história, né, envolvendo essa matéria aqui no país. Bom dia, Richard. Bom dia a todos. Com grande alegria que eu recebi o seu convite para esse bate-papo, né? Obrigado pelas palavras generosas aí, a minha pessoa, a minha história, né? No mundo agrário, realmente foram 40 anos, né? Começando lá no território federal de Rondônia e terminando aqui em Brasília, né? Como advogado da União. E nesse percurso a gente viu, vivenciou e escreveu alguma coisa sobre esse tema, né. E de fato é um tema bastante espinhoso, porque essa questão da faixa de fronteira, ela remonta à Lei de Terras de 1850. Portanto, nós estamos falando de algo que está aí há 175 anos, né. E com a Constituição de 1891, as terras devolutas passaram a pertencer aos estados, exceto aquelas terras, né, que fossem indispensáveis à defesa das fronteiras, construções militares, fortificações, estrada de ferros, né, que ficaram como domínio da União. Então, a partir disso, os estados começaram a titular em cima da faixa de fronteira então conhecida, que era a faixa de 66 quilômetros, né. E de lá para cá essas faixas foram aumentando, né, algumas com alguns aspectos não de transferência de dominialidade para a União, mas de requisitos por estar dentro de uma faixa de segurança nacional, que se exigia também o assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional. Então, a legislação, né, desde 1939, em função dessas ratificações, em razão dessas titulações a non domino, ou seja, a titulação do Estado nessa faixa de domínio da União, então já houve-se a necessidade de a União ratificar aquele título expedido, pelos Estados. Não eram títulos, então, que a rigor seriam títulos nulos, né, porque você não pode dispor daquilo que você não tem, né. Exatamente. E talvez o prejuízo, né, de se cancelar, de anular todo aquele processo fosse maior e talvez a melhor iniciativa, vista aos olhos do governo federal, fosse então ratificar aqueles títulos e pacificar essa situação no campo. Então, de lá para cá, várias legislações foram surgindo, né, cada uma com seus critérios, e hoje está vigente a Lei 3.178 de 2015, onde ela traz alguns aspectos interessantes, né, inclusive essa lei foi até objeto de ação direta de inconstitucionalidade, e a nossa conversa hoje talvez possa pautar em toda essa trajetória da legislação, né, e mais focar na atualidade e como hoje quem está, o proprietário que está com o imóvel localizado na faixa de fronteira, se ele tem ou não que submeter o registro dele a esse processo de ratificação, né. Excelente, Roberto. Esse histórico é importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, para entender que o Brasil, a nossa legislação e a nossa história de ocupação territorial, ela em várias regiões do país, ela ocorreu de forma espontânea e desordenada, não é? Em alguns momentos, o próprio Estado brasileiro, o governo brasileiro provocou um processo de ocupação, desordenada e em alguma medida, inclusive irregular, como nesse aspecto, né, quando, você está falando de titulação a non domino, o Estado, o governo do Estado, né, não tinha o domínio, ou seja, não era dono
daquelas terras, porque então já existia uma faixa de fronteira, até uma faixa de segurança, né, nacional ali 66 quilômetros, e alguns governadores titularam terras dentro dessa faixa que o governo federal já havia determinado que era sua terra, né. E as pessoas que ali estiveram durante muito tempo, né, então, certamente, né, muitos produtores, agricultores que foram para essas regiões também na boa-fé, acabaram depois certamente sendo surpreendidos, né, porque naturalmente essas pessoas provavelmente não sabiam que o Estado não podia titular aquela terra ali, porque era da União, né, ou seja, o agricultor ele recebe um documento do governo do Estado, tem lá um governador assinando, tem um timbre do Estado dizendo: "Olha, aqui está o teu título da sua propriedade, da tua terra", não é. Ele não vai, né, em geral o agricultor, produtor rural, deduzir ou imaginar que aquilo ali é uma irregularidade, não é. Então, acabam que boa parte dos agricultores, alguns produtores são vítimas de algumas ações, não é, irregulares produzidas pelo próprio Estado e depois o ônus recai sobre o próprio agricultor a tentar, resolver isso, né. Então é importante quem está, nos assistindo aqui entender um pouco esse contexto, né, para ver que nós vivemos uma trajetória em que eu sempre coloco, né, que a república do fato consumado ou da legitimação de posse, né, porque o Estado ele sempre está atrás, não é, ou por omissão, ou até por uma ação, não é, indevida, não é, ele está atrás de resolver o problema lá no futuro que foi causado no passado, né, por uma ação aí que neste caso, por exemplo, foi uma ação irregular, só que acabou vitimando, né, milhares de agricultores, né. Estou falando das pessoas que atuam na boa-fé. Nós temos que separar sempre aqueles que atuaram na má-fé, fazendo articulações, né, e artimanhas, para se apropriar ilegalmente de terra pública, mas não é o caso que estamos tratando aqui, estou tratando da boa-fé. Enfim, e hoje nós estamos na Lei 13.178 de 2015, né. Mas acho que essa trajetória ela é importante, relatar para as pessoas ir entendendo, né, e depois a gente vai tratar dessa questão, né, quem está dentro de qual faixa, né, que são vários limites que você estava colocando, né, de faixa de fronteira. É, no tocante a essa questão dos limites dessa faixa de fronteira, né, como já foi dito, a Lei de Terra de 1850, ela delimitou, né, assim, que aqueles imóveis que estivessem a venda de imóveis pelo poder público, né, na faixa de 66 quilômetros eram gratuitas, e o que estivesse fora disso aí, a alienação haveria que ser pago nessas terras. Eh, então essa faixa de 66 ela já é bem conhecida, né, e então qualquer titulação, né, qualquer titulação feita pelo Estado a partir de 1891, lembre-se que foi a partir de 1891, né, com a Constituição, que as províncias se transformaram em estados e as terras devolutas, exceto aquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, como eu já disse, né, ficaram com a União e coube aos estados promover a regularização dessas terras devolutas. E nessa altura, né, então ele começou a regularizar essas áreas na faixa de 66 quilômetros, que então eram de domínio da União. E para resolver essa questão, né, a própria legislação, né, nessa faixa de fronteira, é interessante observar também, né, que como essa faixa sempre foi de domínio da União, né, o que diz e esse é o processo de ratificação mais recente, a legislação mais recente, estou falando recente, uma coisa de 1966, né, a Lei 49/47, ela diz que É recente para quem nasceu antes de 66. em 66 eu já estava com meus 10 anos já quase, né, e então, nessa faixa aí, ela disse que haveria essa ratificação dos títulos nessa faixa de 66, os títulos expedidos pelo Estado, né, de 1891 a 1966. Então o título que estivesse localizado nessa faixa aí, então ele seria passível de ratificação, né, desde que observado alguns requisitos, alguns critérios. Ou seja, mas e se o Estado expedir um título depois de 66, em cima dessa faixa de 66 quilômetros? Ele seria possível de ratificação?
Então, eis os elementos, né, Roberto, que trazem, e perguntas e inquietudes aí que trazem uma confusão, né, para creio eu que para a cabeça de quem está vivendo nessa região durante muitos anos, né. Boa parte e eu tive a oportunidade de ir à região, a essas regiões de fronteira, falar com os agricultores, com os sindicatos, os produtores rurais, os agricultores lá, e naturalmente a maioria das pessoas não tem noção dessa história, né, não conhece essa trajetória e não sabe efetivamente, né, o que é passível ou não, né, de ratificação, enfim, em que situação ele está de fato envolvido, quando é que foi dado o primeiro documento dessa terra. Então eu penso que isso é uma confusão que permanece até hoje, né, e muita gente não tem clareza, né, tanto dessa história como de fato como, identificar ou, né, resolver esse tema, né. Creio eu que isso sirva também para a faixa de 150 quilômetros e assim para as demais. Vamos fechando essa faixa de 66 quilômetros, que sempre foi de domínio da União, essas terras devolutas, né. Então se o Estado emitiu um título depois de 1966, aí sim, esse título ele seria nulo de pleno direito, né, e não seria o caso então de ratificação, porque ele foge ao script da lei, né, 1891 até 1966, né, esse é o período. Depois disso então, se numa eventual, análise de uma cadeia dominial, este imóvel, né, retornar a um título do Estado pós 1966, esse título seria nulo, né, e essa terra, como sempre foi domínio da União, caberia à União tomar as providências legais para o cancelamento desse título, né, e possivelmente até a própria regularização dessa área em nome do titular do registro. Essa é a situação mais fácil, mais tranquila, né, de se observar. A questão começa a complicar mais. Ela é mais tranquila, mas requer aí um trabalho de observação, né, da história desse título, né, ou seja, o cidadão para conseguir identificar o enquadramento dele aí ou não, vai ter que retroagir na sua cadeia dominial, fazer essa análise da cadeia dominial, verificar quando é que de fato foi expedido esse título, né, para aí confirmar ou não se esse título, ele de fato foi a non domino ali e não é possível ratificá-lo, né. Tem uma Sim. complexidade típica aí da matéria que a gente atua, que é essa análise sempre da cadeia dominial dos imóveis. Então nessa hora aí, são 3 situações, né, que no decorrer da nosso bate-papo aqui, a gente vai avançando, mas realmente é isso aí, né. O primeiro ponto é a identificação da localização desse imóvel dentro da faixa de fronteira, né. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto também é se o título retroage a um título expedido, né, se a análise dessa cadeia dominial ela retroage a um título expedido pelo Estado. E como a gente sabe, né, eh, e nas análises que a gente tem feito, nos nossos trabalhos aí, poucos são os títulos que a gente consegue chegar a um destaque do patrimônio público para o privado, né. Então aí já surge um grande problema assim, no sentido de você comprovar se você precisa da ratificação se aquele título seria passível de ratificação ou não. Por quê? Porque você, ao montar essa cadeia dominial, ela não chega a nenhum destaque, né. E como essa terra está sob o domínio da União, então essa área seria uma terra devoluta, porque não chegou ao destaque, e então caberia à União, no caso, né, nessa faixa de até 150 quilômetros atualmente, eh, promover a regularização fundiária dessa área. Então esse aspecto aí, né, então você tem que saber, né, a localização do imóvel, em qual faixa que está, né, a data da expedição desse título também, que é muito importante, né, pra a partir desse conjunto de elementos, saber se seria o caso ou não de ratificação, né. Então esse primeiro exemplo que eu dei, eu peguei a faixa de 66 quilômetros, né. Eu disse que ela é simples, porque você observar esses aspectos aí, fica mais fácil de compreender, mas quando você passa, tá, de 1934, 1937, né, que houve alguma modificação na legislação. Que modificação foi essa? A Constituição de 1934, ela ela colocou em seu artigo 166 que ela criou uma faixa de segurança nacional de 100 quilômetros a partir
dos limites com os países do Brasil, dos limites do Brasil com os países vizinhos. Então, nessa faixa de 100 quilômetros, né, é, todo o processo de alienação de terras públicas precisavam passar pelo assentimento prévio do Conselho Superior de Segurança Nacional. Eis mais uma questão que vários atores aí que trabalham com essa matéria, né, também têm dúvidas sobre esse procedimento. Nós tivemos alguns precedentes aqui, já atuamos, né, diversas vezes nessa matéria e com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, por conta dessa demanda de assentimento prévio hoje do Conselho de Defesa Nacional. Ou seja, isso é uma coisa que já vem de muitos anos, né? Ou seja, considerando que ali então era, até dos 66 principalmente, né, uma área de segurança nacional, depois vai para 100 quilômetros, esse assentimento prévio, né? Quando fala assentimento prévio, é uma autorização, né, do Conselho de Defesa Nacional. Eu lembro, por exemplo, Raposa Serra do Sol, que nós trabalhamos lá na regularização dos agricultores, que foram assentados fora da terra indígena Raposa Serra do Sol, e que a regularização desses agricultores aqui fora também tiveram que ser submetidas ao assentimento prévio e análise do Conselho de Defesa Nacional para que permitisse, não é, a titulação, a regularização deles em áreas ali fora. O que que é o assentimento prévio? É uma autorização do Conselho, né, para ficar claro para os nossos espectadores. Sim, sim. Então, como era uma área fronteiriça, né, então o governo brasileiro sempre teve esse cuidado, né, até por questões até de soberania nacional também, e de todos os procedimentos, não só de alienação de terras, como instalação de indústrias e outras atividades na faixa de fronteira, né, ter esse cuidado de o governo conhecer de perto o que está acontecendo, né, nessa faixa fronteiriça. E para nós aqui o que interessa seria essa questão fundiária, né, da alienação pública dessas terras. Então, como que estava dando esse processo? Então, em 1934, com a Constituição, né, então essa faixa, digamos, de 0 a 100 quilômetros, eram considerada uma área de segurança nacional. Então, qualquer alienação feita pela União na faixa que era dela, uma faixa de 66 quilômetros, também precisaria do assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional. À época, hoje é o Conselho de Defesa Nacional, né? E o Estado também, veja bem, com a criação dessa faixa de 100, dos 66 até o 100, não quer dizer que essa terra era da União. Essa terra era do Estado. O Estado poderia titular, ele era o titular do domínio daquela área, só que ele precisaria da obtenção desse assentimento prévio, lá em 1934, né. Se ele não obtivesse esse assentimento prévio, essa alienação ela tinha uma irregularidade. Então, a legislação de ratificação, né, também ela trouxe a partir do decreto 1414 de 1975, né, ele passou a exigir também a ratificação, desses títulos em que não houveram o assentimento prévio. Então a legislação atual também ela traz esses aspectos. Quando está se falando em assentimento prévio, de vai dar o assentimento prévio, né, em terras tituladas pelo Estado, né, a ratificação terras tituladas pelo Estado na faixa da União e as tituladas pelo próprio Estado, né. Então precisa também desse assentimento prévio. Agora, com relação ao assentimento prévio ainda, Roberto, que você está trazendo aqui, dessa história, é que lá em 1934, né, com certamente toda a precariedade que nós tínhamos, né, na administração pública, precariedade típica do tempo, nós não tínhamos tecnologia, obviamente, nós não tínhamos, né, a velocidade necessária de comunicação, de tramitação de documentos, de processos, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos, acho que comunicação por telefone, e obviamente que para tramitar documentos, né, não tinha e-mail, né, era carta, e eu não conheço precedentes, né, de processos que o Estado atuou, né, no atacado, né, com pedidos de assentimento prévio para um conjunto
de títulos que tenham sido expedidos. Você conhece algum precedente? Não, assim, realmente eu acredito que a maioria dessas titulações, eu já vi algumas menções, né, a análise de alguns processos antigos, menções à expedição desse assentimento prévio, mas eu acredito que eram bem poucos, e porque era à medida dessas regulações fundiárias, né, e eu chegando no estado, tinha todo aquele processo de demarcação, edital de convocação, de todo aquele processo, né, e ali também deveria ter isso aí, e muitos passaram, né, a exigir esse assentimento prévio dentro do próprio processo de regularização. Talvez, se a gente pegar um processo antigo, pode ser que encontre lá um assentimento prévio, né, uma autorização. Crê que o assentimento possa ter vindo de uma iniciativa individual ali ou de algum proprietário, né, um grande proprietário, mas, eu não conheço uma ação do estado ou do governo do estado com conjunto, até porque, naturalmente, ele estava atuando alguns desses estados atuando em colonização, inclusive, né. Eu não conheço processos, né, em que tem um conjunto de agricultores e que o estado tem enviado para Brasília, né, um processo com um conjunto de agricultores solicitando o assentimento prévio daquele conjunto de colonos ali que estariam, até porque teria que ser uma manifestação do Conselho de Defesa Nacional ao estado, né, autorizando o estado, não ao agricultor, né, ao processo de titulação direta ali, né. Sim, era o pedido do estado, né, então hoje a gente vê isso com mais facilidade, os assentamentos prévios, né, seja em projeto de assentamento, em áreas de regulação fundiária, porque antes, até algum tempo, se fazia o assentimento processo por processo, agora depois já veio o assentimento prévio da gleba, aí já facilitou muito. Então aquele assentimento prévio que saiu para uma gleba aí com 1000 propriedades ou, né, aí facilitou muito. Mas naquele tempo que era pingado, né, de acordo com o requerimento, né, o governo não tinha uma atuação maciça de regularização, né, então era de acordo com os pedidos que iam chegando, então talvez esse processo, dificilmente a gente possa encontrar um aí, né. Nós fizemos parte dessa história da construção desse novo paradigma no Conselho de Defesa Nacional, a partir dessa demanda da Raposa Serra do Sol. Até ali era pedido individual, processo a processo, cada regularização fundiária, cada título, né, para cada pessoa que fosse ser titulada na faixa de fronteiras, tinha que individualizar um pedido de assentimento prévio. E dada a dificuldade, na época, nós estamos falando do ano de 2007, creio eu, 2008, fazem quase 20 anos, né, que na época diretor do INCRA, e você estava lá na consultoria jurídica, eram centenas, né, de pessoas que precisavam ser regularizadas na fronteira aqui no Brasil. Então nós sentamos na época com o Conselho de Defesa Nacional, né, para que lá fosse possível então receberem, no atacado, um processo mãe com a relação dos agricultores que seriam regularizados, né, receberiam os títulos lá ou seriam assentados nessa região da fronteira, especialmente Roraima, né. Então, Certo. primeiro nós criamos esse paradigma e uma solução que funciona hoje, né, é bem especialmente para a regulação fundiária, por conta dessa demanda concreta, que ocorreu lá em Roraima, por conta da demanda da Raposa Serra do Sol de assentar, né, os agricultores que estavam lá dentro em outras áreas. É. Então, só retomando um pouco essa questão do assentimento prévio, né, com a Constituição de 1934, então um imóvel, por exemplo, um imóvel que estava localizado para além dos 66 quilômetros, que era uma faixa da União, né, de domínio da União, e o título, tem um título expedido pelo Estado em 1933, então esse título ainda ele não pegou, né, o período que se exigiu o assentimento prévio. Então se o encadeamento registral chegou nesse imóvel em 1933, título legal expedido pelo Estado, então não é o caso de ratificação, porque não existia legislação nessa época. Então, a partir de 1934 até 37, nessa faixa de 66 a 100 quilômetros, né, então precisaria do assentimento prévio. E verificando hoje, numa análise que não tem esse assentimento prévio, então tem que fazer a ratificação desse título. Se encontrar, também não precisa de fazer a ratificação. Só que em 1937, a Constituição de 37 elastece essa área de 100 para 150.
a faixa de a fronteira. faixa de fronteira. Então a faixa de fronteira que foi de 66 quilômetros, faixa de segurança, depois foi para 100 quilômetros, e agora em 1937 37, ela vai para 150 quilômetros como área de uma faixa de segurança nacional. E aí muitas vezes as pessoas confundem faixa de fronteira com faixa de segurança nacional, né. A faixa de fronteira originária seria aquela de 66, mas a PIN 34 ela fala que a partir desviante do 0 ao 105 do 0 ao 100 é a área de segurança nacional, e em 37 do 0 ao 150 é a área de segurança nacional, né. E com isso aí então, muda-se também esse aspecto do assentimento prévio, a União continuando a necessidade de o assentimento prévio para a alienação das terras na faixa dos 66, né, e o Estado agora assentimento prévio na faixa dos 66 aos 150, né, isso englobando o período de 34 e o período de 37. E aí vem aquelas discussões, mas essa faixa de segurança, ela é área da União, não é da área da União? Então vem todas essas discussões aí, né. E em 1946, é interessante observar que a Constituição de 34 e a Constituição de 37, né, elas não fazem menção como os bens da União, à faixa indispensável à segurança, das faixas das fronteiras, a faixa de fronteira indispensável, né, às fronteiras ali. Nesse aspecto aí, ficou essa discussão, é da União ou não é da União, né? O a Constituição de 1891 ela disse, né, que essa faixa indispensável era da União, mas essas constituições aí, elas dizem: "São bens da União, aqueles que lhe pertencem", né. Mas, em 1946, com o Decreto-Lei 9.760, ele é de 5 de setembro de 46, então ele já aparece como bens da União, aí ele já faz menção, né, às teses indispensáveis à defesa das fronteiras. E 13 dias depois desse decreto-lei, fim da guerra aí, eh, Segunda Guerra Mundial. vem a Constituição de 46, 13 dias depois, e já no corpo dela aparece: "São bens da União as terras indispensáveis à faixa da fronteira". Bom, se essas terras são da União indispensáveis à faixa da fronteira, hoje você tem uma área de segurança nacional de até 150, então essa terra também seria da União. Aí surge essas discussões. Uns entendem que a partir da Constituição de 46, ou até do próprio decreto, né, essas terras passaram a pertencer à União e não mais aos estados. Mas essa discussão, ela avança mais com a Constituição de 46 e tem um final, que ele dizia que lei especificará a faixa de fronteira, essa faixa de fronteira, né, que veio a ser então a lei 2597 de 1955, né. Então com essa lei, pacificou então que, a partir desta lei, essa faixa de 150 quilômetros eram de domínio da União, né, aquela faixa do 66 até o 150 era da União, porque antes o 66 já era, né, já estava pacificado já. Então sobre essa área aí. Então nós tivemos, finalmente, na legislação do país, Roberto, isso é importante quem está nos assistindo aqui entender, né, não só os agricultores, mas quem está atuando, né, nessas regiões, ter clareza, né, sobre, em que momento, de fato, vai se cristalizar essa legislação e tornar isso mais claro, né, o que que é a faixa de segurança, a faixa de fronteira indispensável, porque o que está claro é que houve, de fato, uma certa confusão no entendimento jurídico, né, ou um certo vácuo aí de entendimento, até a Constituição de 1946, não até a Constituição de 46, né, mas que não ficou claro ali, 46, né, o que que de fato seria essa área da União e a área reservada, que seria a faixa de fronteira, e que se pacifica só na lei de 597 de 1955, não é, a determinação, o objetivo aí, a faixa de fronteira é a faixa de 150 quilômetros, né, até porque já se caracterizavam 66 quilômetros antes, então, né, do 100 ao 150 como área de domínio da União, então, não é, e tudo aquilo que está ali dentro, respeitado esses períodos que você colocou aqui antes, né, Roberto, e por isso a necessidade de observar quem titulou, em qual data titulou,
se o título de fato foi dado por um estado, né. Essa história toda é fundamental olhar, e isso está no nosso DNA aqui, né, Torcendo Consultoria Agrária, Ambiental e Fundiária, tá olhando toda essa trajetória, nós que estudamos toda essa matéria da história brasileira, né, da história fundiária, agrária e ambiental, para entender qual é a origem, quando é que de fato esses títulos surgiram, em qual período, onde ele está, qual a localização, para dizer, né, ao agricultor, ao produtor rural lá, ou até mesmo aos advogados que nos procuram aqui para ter essas referências, se esse imóvel é ou não é possível de ser ratificado, não é? Então, por isso que eu disse que quanto mais você vai vendo a ampliação desses limites, né, de faixas aí, as coisas vão se tornando mais complexas, e para quem está lá na ponta, né, fica mais difícil. Então veja bem, o título pedido pelo estado, né, digamos que ele remonte ao ano de 1937, 36, por exemplo, o ano de 1936. E o título dele está para além dos 100 quilômetros, tinha aquela previsão da Constituição, então ele não precisa retificar, porque não existia legislação nessa época, né. Mas, quando chega em 1937, que expande essa área para até 150, e o título dele foi expedido antes de 37 e depois de 34, né. Foi titulado entre 34 e 37. Isso, né. No período de 1934 a 37, Aí, na área para além dos 100 quilômetros. para ser precisaria desse assentimento prévio, na faixa de 100, né. Mas se ele pega uma área depois do 100, aí ele não precisaria de ratificar, né. Agora, se o título dele é depois de 1938, que já elasteceu isso aí para 150, então essa faixa de 100 a 150, depois de 37, ele precisaria do assentimento prévio, né, e por consequência, se não tivesse assentimento prévio, da ratificação. E depois dos 150, né, ele não precisaria mais, né, digamos assim. Nesse aspecto aí, e essa definição em 1955, que essas terras então deixaram de pertencer ao estado, mas o estado continuou titulando, né, nessa faixa de 150, ele continuou titulando, né, depois de 55, quando essa terra já era da União, né. Então, para essas titulações então, ela já foi sim uma titulação a non domino também. Então elas entram no processo de ratificação se o estado titulou de 1950, se o estado titulou, né, entre 1955 a 1966, que é a lei 49/47. Então esses títulos aí também seriam passíveis de ratificação, né. E se titulou depois de 66 o estado, seria o caso do título nulo, né, porque não se enquadraria no caso da ratificação. Então, são muitos aspectos, assim, que requer um conhecimento, de uma certa maneira, assim, profundo, cuidadoso, analisar ponto por ponto, para ver, né, se é o caso de ratificação ou se não é o caso de ratificação, né. Esse é o ponto importante que você traz, Roberto, porque infelizmente, não é, nós temos diversos agricultores, produtores rurais, às vezes, que acabam sendo vítimas dessa complexidade, né. E alguns, consultores, colegas, enfim, que vendem uma certa facilidade para esses agricultores, mas, carecem de conhecimento mais profundo para trazer essa tranquilidade e segurança, né, para quem precisa ter o seu problema, resolvido lá na ponta, né. Então, a gente chama atenção sobre essa questão, principalmente para quem está atuando lá na ponta, né, com a campo, né, ou nas cidades fronteiriças, eh, a necessidade de conhecer profundamente, né, a complexidade e a história desse processo, porque ele vai atingir diretamente aí o interesse, né, de quem tem a sua propriedade rural, nessa área de faixa fronteira. Primeiro o que é de fato a faixa fronteira, né. Nós superamos isso, a Torcendo Consultoria Agrária, Ambiental e Fundiária também, tem em parceria aqui com a Terra Analytics, não é, que é uma startup, onde nós temos uma plataforma que integra
todas as bases de dados oficiais existentes no país, com terras, propriedades, imóveis rurais, públicos, privados, e nós temos nessa plataforma também toda a faixa de fronteira, identificando todos os imóveis que estão dentro dessa faixa de fronteira, né? Essa primeira questão é essa localização. E depois esses recortes temporais, né, Roberto? Você trouxe aí, por exemplo, um recorte temporal que é 1966, né? Que é a Lei 4947 de Isso. 66, que traz um novo marco, então, para essa história, né? Ela disse no artigo 5º, parágrafo 1º, né, ela disse que fica autorizado a ratificação, né, desses títulos expedidos pelos estados na faixa de fronteira. 66 já estava pacificado que era 150 quilômetros, que essa faixa era da União, né, essa faixa era de domínio da União, e que ficava autorizado desde que estivesse cumprindo os objetivos do Estatuto da Terra, né. Então a ratificação, eh, o o a União poderia reconhecer aquele título, ratificar aquele título expedido pelo Estado, desde que ele estivesse cumprindo os objetivos do Estatuto da Terra. E dentre os principais objetivos ali do Estatuto da Terra, né, estaria o cumprimento da função social da propriedade. Então, é um tema que a gente vai abordar mais à frente, essa questão do cumprimento da função social da propriedade, né, que foi abordado na ADI, eu acho que é 6325, né. É a ação direta de constitucionalidade que da Lei 13.178, É, que questionou, sob o nosso ponto de vista aqui, como nós trabalhamos muito na formulação dessa lei para trazer uma solução para o país e para vocês, para agricultores, produtores rurais, nós não concordamos, obviamente, com, né, parte dos argumentos ali da ação direta de constitucionalidade e não estamos aqui discordando à distância, né, porque nós trabalhamos muito à época em pesquisar, de estudar a realidade desses agricultores, estudar os processos que existiam, né, abertos para ratificação, o perfil dos agricultores que estavam demandando a ratificação de títulos, né, na faixa fronteira. Só no Paraná tinha mais de 40.000 processos, né, lá nas dependências do INCRA na época, vários processos no Mato Grosso, né. Então essa questão da verificação por meio da função social que vem na Lei 4947, né, ela é debatida depois, né, sobre o conceito de fato, né, o que de fato, se pretende, em observar essas questões aí que, em geral, são questões a serem observadas para destinação de terras, mas principalmente para, desapropriação para fins de reforma agrária, não é? E isso trouxe, obviamente, um complicador, voltando à história de quanto o Estado brasileiro vai criando em algumas medidas, né, obviamente, alguns embaraços, que acaba vitimando, pela burocracia, o agricultor que está lá na ponta, não é? Porque vários agricultores, produtores rurais, receberam um documento do Estado. O Estado é uma autoridade que está lá instituída e foi o Estado quem entregou esse documento para o agricultor. O produtor rural, o agricultor que recebeu esse documento lá, como nós já falamos, ele jamais vai fazer o juízo de valor e dizer para o governador ou para quem entregou esse documento: não, mas vocês não são donos dessa terra que você está me entregando o título. Né? Ele não tem condições de saber se aquela terra que ele recebeu o título ali tal não está numa faixa, né, de fronteira. Então foi o Estado quem conduziu esse processo de ocupação, às vezes colonização e titulação nessas regiões. Tá bem, cometeu um equívoco, mas vem uma lei para consertar essa questão, para tentar resolver. Então a União reconhece que o Estado cometeu um erro, titulou terra na sua área e diz: é possível ratificar esse título. Mas para você ratificar, ou seja, reconhecer que esse título foi dado pelo Estado e ratificá-lo, você tem que cumprir alguns requisitos. E, de novo, você não garante a segurança jurídica para o agricultor, produtor rural lá, por uma exigência e uma burocracia do próprio Estado. Então ele é vitimado 2 vezes, é. não é? Na tentativa, inclusive, de consertar o erro que o próprio Estado cometeu, né? E ele continua trabalhando na sua terra e produzindo ali, sem saber o que está acontecendo no mundo da burocracia do Estado aqui fora. E chega um momento como, assim, o vencimento do prazo para eles fazerem os requerimentos, né, de fazer os requerimentos
de regularização, o pedido de ratificação desses títulos, primeiramente ele nem sabe se o título, se a situação dele, talvez ele vai saber que o imóvel dele está dentro da faixa de 150, talvez ele tenha uma noção por aí, né, mas não sabe, por exemplo, lá no IBGE está dizendo que existe 588 municípios dentro da faixa de fronteira. O meu município está lá na relação do IBGE que está dentro, mas parcial ou totalmente dentro da faixa de fronteira. Se o imóvel estiver parcialmente dentro da faixa de fronteira, pode ser que o imóvel dele esteja dentro ou esteja fora, né? Esse é um primeiro ponto. Para além disso aí, saber também se o título dele remonta a um estado. Mas como que eu vou saber se meu título foi expedido pelo estado, né? Então, lá eu já tenho essas dúvidas, esses elementos aí, né? O certo é que se tem notícia, né, e você enquanto esteve no INCRA, participou da elaboração da Lei 3.178, fez levantamentos aí e que constatou, foi identificado várias situações, né, de imóveis, principalmente, pequenos e médios produtores, né, que estavam nessa faixa de fronteira, e trouxe uma lei, assim, no sentido de avançar nesses aspectos aí de regularização dessa situação, né, conhecendo essa situação, né, os ocupantes dessas pequenas e médias propriedades. Então, a legislação, né, a Lei 3.178 de 2015, ela trouxe alguns elementos, eh, mais, digamos assim, mais progressistas em relação à legislação anterior, né, que era o decreto 14.1475, e ele trouxe alguns elementos que modificou. Porque essa legislação anterior, ela falava em ratificação do título de fronteira. Eu acho que era o termo correto, ratificar o título expedido pelo Estado. O Estado expediu um título, né, e esse título era um título nulo, mas eu vou ratificar esse título. Na legislação atual, a 3.178, ela não fala em ratificação de título, ela fala ratificação do registro, né. Então o que que ela faz? Na legislação anterior, verificava-se isso aí, né, dava-se um título novo, né, e a pessoa com esse título novo, expedido pelo INCRA, ia no registro de imóveis e registrava e tirava aquele registro, digamos assim, viciado que ele tinha lá, né, oriundo de uma titulação a não dono. Então na legislação anterior tinha essa previsão, mas a 13.178, ela inovou nesse aspecto. Então não vai se mexer mais no registro daquele registro que está lá. Você vai fazer uma averbação, vai fazer uma menção que foi ratificado, né. E hoje assim, muitos estados, estão atualizando o processo de regulação fundiárias deles, estado do Piauí, estado do Tocantins, então eles já estão aproveitando aquele título que está lá, né, e que preenche aqueles requisitos, então lá mesmo ele já faz, não há necessidade de um novo título expedido pelo estado, então já está se dando o processo lá. Então, nesses casos aqui, as ratificações também, então é do registro, né, do registro que está no registro de imóveis, oriundo de um título, né, do estado. Você Então trouxe um elemento, importante, hein, Roberto. Quando eu propus na lei, incluir essa ratificação das áreas que foram desmembradas de títulos originários, foi exatamente por conta, do estudo que nós fizemos, né, e eu coordenei esse estudo para identificar o perfil de fato de quem estava demandando essa ratificação dos títulos na faixa de fronteira, né. Do que nós estamos falando de fato, né, qual o perfil desses agricultores? Então nesse estudo nós identificamos primeiro que mais de 80% de quem estava pedindo a ratificação no INCRA eram agricultores familiares, pequenos agricultores, mais de 80%, né. Eh, e desses, né, a absoluta maioria tinha um único imóvel, tá, um pequeno imóvel que era para ser ratificado. E esse estudo, ninguém havia feito antes, ou seja, as pessoas construíam normas e legislação sem dados empíricos, né, para demonstrar, né, o porquê que teria que construir uma norma para resolver esse problema. Então o que nós construímos na Lei 13.178 de 2015 foi uma solução com base na realidade que a gente estava vivendo e da realidade desses agricultores, do perfil desses agricultores, que estão nessas regiões de fronteira, não é.
e dos produtores rurais também, que é minoria, a minoria, né, são produtores rurais com áreas até 2.500 hectares, que é o limite constitucional para regulação fundiária no Brasil, não é? Esse é um ponto. E o outro ponto que você traz, que também inseri na época no texto da lei, que era muito importante, era essa possibilidade de ratificar o registro, de fato, né? Porque a lei anterior, né, ela falava, a lei 4947, depois do decreto 1414, né, de ratificar o título expedido pelo Estado. Qual é o grande problema? Que os estados, às vezes, expediram títulos para grandes colonizadoras, né, ou para áreas que depois foram desmembradas em várias propriedades, né, médias e pequenas propriedades, que precisariam ter o seu documento da terra ratificado. Por isso era necessário inovar na legislação, então, e permitir que se ratificasse o registro, né, que está lá no cartório, que é oriundo de um título expedido pelo Estado lá na origem, dentro da faixa de fronteira. Então, naturalmente, para isso, né, seria fundamental fazer essa verificação aí da cadeia dominial, se ele é ou não é passível de titulação. E que ficassem, como está na lei, ratificados de ofício, né, as propriedades até 4 modos fiscais, né. Então esse é um ponto relevante, né, sobre essa lei, para afastar dali até as impossibilidades, né. Como é que eu poderia titular lá ou ratificar um título originário dado em 1940, 1950, essa propriedade perdeu totalmente suas características e foi desmembrada em diversas outras que carecem, né, de uma observação. E aí para você acompanhar todos esses desmembramentos dela, né, então você vai atuar no concreto. No concreto, seu José está ali, ele está com o título registrado na faixa de fronteira, né. Esse encadeamento registral, por exemplo, apontando que é originário de um título de estado da destaque, vão resolver o problema do seu José ali, ó, que está lá no registro de imóveis, né. Então vamos fazer essa ratificação. Porque o processo anterior me parece que era mais complexo, você vai ratificar aquele título, daquele título você vai ter que fazer essa distribuição para os registros, nem registro não tinha, você teria que expedir outro título para aquela pessoa, já não mais aquele título originário, você tinha que desmembrar aquele título originário em vários títulos, né, você reconhece, né, você ratifica aquele título de 5.000 hectares, mas nesse título de 5.000 hectares você tem 100 imóveis ali já, que foi objeto dele. Então quer dizer, você vai registrar aquilo e depois ia passar para os outros imóveis que estão registrados no imóvel, como que se daria esse processo, né? Então talvez esse sistema aí de ratificar o registro em si, parece que adiantou nesse lado e passou mais uma função mais para os cartórios também, né, porque é sabido que o INCRA de há muito não tem pernas para tocar essa demanda, né, e tantos processos que tem aí. E então, esse aspecto da lei, essa ratificação de ofício, ela facilitou, né, e avançou nesse ponto aí, ratificando o registro e não mais o título, né. Esse é outro ponto, Roberto, que você traz e novamente, né, assim, a lei, ela naturalmente vem organizar a aplicação de uma política pública, né, a ser executada pelo Estado, mas ela precisa, obviamente, ter o mínimo de conexão entre aquilo que ela está exigindo, a lei, e a capacidade efetiva do Estado em executar aquilo, né. E parte das leis, boa parte das leis, obviamente, são oriundas de iniciativas do executivo. Nesse caso, foi a iniciativa legislativa, mas com a contribuição, né, muito forte nossa, na estruturação, da lei, não é? Que fica evidente, quando você traz, né, as referências anteriores aí da lei 4947, decreto 1414, né, que antes era necessário ratificar o título, não é, originário. Nos estudos que nós fizemos na época para aprovar a lei, para estruturar a lei, nós tínhamos quase nenhum precedente de ratificação de título na faixa de fronteira. A lei é de 1966, o decreto é de 1975, né, com exigências para ratificação, 9 anos depois. e nós não tínhamos nada,
né? Quando a gente olhava os números, né, e nessa pesquisa identificar quantos títulos foram ratificados com base nessa lei, praticamente nada, né? Não se aplicava a lei para resolver esse problema, né, dos agricultores nas regiões de fronteira e eles vivendo em profunda insegurança jurídica nessas regiões, não é? Por isso decidimos construir uma lei de fato que fosse para resolver o problema efetivamente e resgatar o espírito do legislador na época, quando ele tratou lá atrás na lei anterior sobre ficam ratificados e a ratificação de ofício. A ratificação de ofício, que ele queria na época não era submeter as demandas a um balcão da burocracia, não é, para verificar 200.000 requisitos para ratificar um título. O Estado havia titulado, era para a União, obviamente, observar alguns critérios, a partir desses critérios, a observação desses critérios, e obviamente com uma certa flexibilização com segurança, especialmente para os agricultores familiares, que é a maioria, não é? Mas que estavam ratificados de ofício. E a gente construiu critérios na Lei 13.178 também para tornar esse processo mais célere, para trazer essa segurança. Então nós temos dois problemas. Um que era a falta e dificuldade operacional do INCRA em fazer a ratificação, né, com números baixíssimos de processos ratificados, não é? O que justificou, né, a aprovação da lei em 2015 para dar celeridade a esses processos de ratificação. E temos que afastar os preconceitos dessa discussão, né? A gente já ouviu, né, algumas pessoas, ou em alguns debates inclusive, algumas pessoas dizendo que essa ratificação é uma ratificação que vai autorizar processo de ocupações irregulares. Não foi isso que os estudos demonstraram. Os estudos demonstraram, primeiro, são regiões consolidadas, são regiões que hoje, né, não vivem conflitos, ocupada majoritariamente por agricultores familiares que vivem lá nas suas propriedades, mas ainda vivem com essa insegurança. E além do mais, se se você não conseguir os elementos para o processo de retificação, esse imóvel não vai ser ratificado. Como eu acabei de dizer, o título, se o seu registro não remontar a um destaque do Estado, não tem como você fazer essa ratificação, né. Aí seria outra situação, talvez uma regularização fundiária ou outro aspecto, mas ele não atendeu um dos requisitos e talvez o principal, com toda essa legislação surgiu em função de um título do Estado sobre uma terra da União. Se você não tem esse título, você pode ter outra coisa, mas não uma situação, né, de ratificação. E voltando à Lei 3.178, então o artigo 1º dela, então, traz essa ratificação de ofício, né, para os imóveis de até 15 módulos fiscais, desde que observado se não tinha uma demanda judicial ali contra a administração direta, indireta, né, se não fosse objeto de ação de desapropriação, né, porque também tinha muito disso aí, o INCRA estava com ação de desapropriação, a faixa de fronteira, aí o proprietário queria ratificar, né, ainda não tinha feito a ratificação, já peça para ratificar, porque ele ratificando o título seria dele, então ele recebia a indenização pela desapropriação daquele imóvel. Então sempre foi uma questão que o INCRA discutiu, né, nessas desapropriações ali, de não, nesses casos que de ação de desapropriação, não caber a ratificação. Então, se não cabe a ratificação, aquele título ali é tido como nulo, de pleno direito, e a quem está ali não receberia indenização pela terra nua, né, só pelas benfeitorias. Esse é um ponto, né. Pois é, mas nesse ponto, a discussão que nós fizemos na época da lei, no ano de 2015, né, com a própria consultoria jurídica do Ministério, era sobre os precedentes na fronteira do país, né. Se nós tínhamos precedentes de desapropriação de médias propriedades para fins de reforma agrária, ou seja, havia precedente ou interesse ou necessidade de desapropriar ou destinar pequena e média propriedade para a reforma agrária, não existia. Não existia precedente até ali, né, para essa finalidade. Por que que era essa discussão, não é? Porque a maioria absoluta de quem estava pedindo a ratificação eram de agricultores familiares, né, então não tinha naquele momento necessidade de verificar esses requisitos, né, do cumprimento da função social da propriedade de pequenos e médios agricultores ali, para destinar
para ratificação de títulos na faixa de fronteira, né. Porque o governo historicamente nunca fez isso, né, nunca destinou pequena e média propriedade, pra reforma agrária, não havia interesse também em fazê-lo naquela época, não é. Então em que pese, né, a discussão do INCRA que você está colocando aqui sobre as desapropriações lá, são desapropriações de grandes propriedades naquela região, né, ou seja, a nulidade do título de grandes propriedades, que não tinha sido objeto de ratificação, né, de título na faixa de fronteira. Mas a construção toda da lei em 2015 foi focada na solução da maioria, para a maioria dos produtores e agricultores familiares, né, produtores rurais daquela região, que em sua maioria eram pequenas e médias, e são pequenas e médias propriedades, que hoje estão implicados, né, nesses prazos aí impostos, pela lei para ratificação. E continuando na Lei 13.178, né, aqueles imóveis acima de 15 módulos, aí a exigência para a ratificação já foi maior, né. Então aí já se exigiu o georreferenciamento, né, desse imóvel e também se exigiu o CCIR atualizado, né. Então, 2 requisitos que, no caso daquela ratificação de ofício, pela própria situação dela, né, então não precisaria de se passar por um processo de gel e de uma certa maneira, até contrariando um pouco, né, a lei do gel, porque a lei do gel hoje me parece que é acima de 25 hectares, tem que ser georreferenciada, né. Se você considerar isso aí como uma alienação, uma transmissão, né, então talvez tenha uma certa incongruência aí, mas, você está regularizando uma situação no cartório, né, dessa ratificação, porque embora fala: "Ah, a ratificação é de ofício", mas você precisaria de um processo disso aí, para talvez num registro de imóveis, essa ratificação de ofício, talvez um processo mais simplificado, né, uma comprovação se o seu imóvel, ó, até se você quer saber se o seu imóvel, né, era passível ou não de ratificação, você tem alguns elementos para comprovar isso aí no cartório. Mas é claro que muitos não vão fazer isso aí, vai só observar, né, se a área dele é abaixo de 15 módulos, não, então para mim eu não vou nem esquentar com isso, porque já está de ofício, né. Mas quando você traz esse termo "talvez", né, ele é muito sintomático de um problema que nós já apontávamos e seguimos apontando, apontávamos na época e depois seguimos apontando esse problema, que é a carência da regulamentação dessa lei, né. A lei ela fala muita coisa, a lei 13.178/2015, de ratificação de da faixa de fronteira, ela fala muita coisa, detalha procedimentos ali, não é, requisitos para ratificação, mas tem alguns elementos que são fundamentais, irem para o regulamento, como por exemplo esse procedimento, né, a ratificação ela é de ofício né, mas qual é o procedimento, né, quem são os responsáveis para, produzir, né, um processo administrativo aí para essa ratificação, né, os cartórios de registro de imóveis, eles ratificarão lá a partir de um requerimento próprio, o próprio regulamento poderia trazer isso, o regulamento poderia inclusive levar, em um dos seus artigos, né, a instruções normativas do próprio INCRA de como é que seria esse procedimento, algum procedimento fosse interno no INCRA, ou uma instrução normativa que, orientasse, né, também um procedimento lá na ponta, junto aos registros de imóveis, poderia-se fazer aí um trabalho junto com o Conselho Nacional de Justiça, né, com uma resolução do conselho, até porque para ratificação algumas corregedorias de justiça começaram a tomar Sim, sim, iniciativas, teve. né, a Corregedoria de Justiça do Mato Grosso, por exemplo, construiu, né, um procedimento importante ali, né, uma ação importante da corregedoria para resolver esse problema. Então a lei carece de um regulamento, né, para resolver essas questões, em que pese a ação direta de inconstitucionalidade veio trazer aí alguns embaraços, né, e trazer obstáculos para aquilo que se pretendia, para a ratificação disso na faixa de fronteira, né, mas, dentro da questão regulamentar, esse tema era um deles. Como é que você abre processo, né, e como é que procede lá na ponta para essa ratificação, né? E então realmente precisa de uma regulamentação. A última regulamentação, desse procedimento aí, é uma instrução normativa do INCRA de 2010, né, mas ela já foi revogada Já tem outra tacitamente, lei. foi revogada tacitamente, né, em 2021. eh, Normalmente assim
essas leis que foram revogadas tacitamente ou que não estão tendo mais valia, digamos assim, então normalmente basta-se um decreto, anulando, assim, cancelando todas essas leis ou revogando todas essas leis, né. Então essa instrução normativa mesmo, ela já foi afastada, então não tem nenhum procedimento regulando o procedimento de ratificação hoje, né. Você só tem essa lei e essa lei ela carece de uma regulamentação sim, né. E o artigo 3º desta lei, né, ela vem trazer os casos que são passíveis de ratificação, né. Então aquilo que a gente já debateu aqui, né, os imóveis, né, oriundos de títulos pedidos pelo estados na faixa de 66 quilômetros, né, que era da União, isso desde 1891 até 1966, pela lei 49, 47 nós discutimos, e aquelas referentes ao assentimento prévio, né, se não tiver o assentimento prévio. De 1934 até 1955, né, só retomando um pouquinho aqui, eh, que eram terras do estado, né, então precisaria dessa ratificação se não tiver o assentimento prévio. E de 1937 até 1955, naquela faixa, né, naquela faixa dos 100 a 150, se não tiver o assentimento prévio. Porque nós já vimos, de 1955, essas terras deixaram de ser do Estado, passaram para a União. Qualquer titulação, tá, nessas faixas aí, depois de 55, de 100 a 150, foi uma titulação, né, depois de 55, foi uma titulação em cima de terra da União, não são casos de ratificação, né. Mesmo, mesmo não tendo o não mesmo não tendo o assentimento prévio, não cabe a ratificação. E com referência aos prazos também, né, com referência aos prazos que essa lei trouxe, inicialmente ela trazia um prazo menor, mas esse prazo estava vencendo, né, em 1900 agora em 2021, antes de vencer esse prazo, esse prazo foi estendido para 10 anos, né, a partir da data da lei, né. Então a lei, ela é de 23 de outubro de 2015, então agora em 2025 vence-se o prazo para se requerer, né, se requerer essa ratificação. Então é um ponto, né, que a gente viu a complexidade e às vezes quem está lá na ponta nem está sabendo muito disso aí, né, e diz se passar desse prazo e a pessoa não requerer, né, ou mesmo requerendo e não sendo o caso, não sendo possível a ratificação, essas terras, retornariam para o patrimônio da União. Isso aí assusta muita gente, né, Você trouxe todo esse processo. e assusta com razão, né, Roberto, assim, nós estamos falando de, propriedades, imóveis rurais, cujos agricultores e suas famílias estão aí usando suas terras há dezenas e dezenas de anos, não é, muitos, né, de fato, sem saber efetivamente que estão, às vezes, implicados, numa situação dessas, né, de necessidade de ratificação de títulos da faixa de fronteira, às vezes a comunicação não chega até essas regiões ou até essas famílias, não é, e nós queremos aqui é fazer um alerta, não é, aos sindicatos rurais, sindicatos de trabalhadores rurais, as entidades de classe que representam esses agricultores, OAB, enfim, as instituições que atuam com esses agricultores e produtores rurais em todos os estados fronteiriços aqui no país, que de fato, há um risco, não é, eh, por conta desse prazo estabelecido pela lei 13.178, né, e agora esse prazo finda, dia 22 de outubro de 2025, esse ano, então no mês de outubro, para requerer essa ratificação. Senão, de fato, a depender da situação desses agricultores, essa terra volta ao patrimônio da União. Então, existe um risco. É claro que, a depender da situação de cada um desses produtores, o que nós temos acompanhado, Roberto, nesse período, desde a aprovação da lei até hoje, é que, infelizmente, poucos processos, né, foram conduzidos a essa ratificação, né, essa ratificação de ofício, ela é quase que marginal, quase que não ocorreu, não é, e logo depois teve ação direta de inconstitucionalidade, que trouxe uma série de exigências, né, e requisitos para, fazer a ratificação de títulos, né. Então, é
é muito sério, é importante que estejam atentos, né, e nós estamos obviamente aqui, né, semanalmente recebendo demandas de várias regiões do país, especialmente das regiões de fronteira, até do poder executivo de alguns estados, né, de legisladores aí, parlamentares, poderes preocupados com isso, porque saíram matérias na imprensa alardeando essa questão, não é, e tem matérias na imprensa colocando essa preocupação, e nós precisamos enfrentar isso, não é, e obviamente que contar também com apoio, uma rede de apoio de parceiros que nós temos em todos os estados para dar conta da demanda que nós temos e vamos ter, ainda mais, por conta desses prazos, né, para ratificação, desses títulos, né, pela importância e urgência de resolver essa questão da ratificação. E a situação, assim, é mais grave, assim, no aspecto da lei, né, porque diz: "O órgão federal responsável, né, por esse processo todo aí de receber os requerimentos, né, e em não recebendo esse requerimento ou não sendo o caso, deverá requerer, né, ao oficial de registro, o registro dessa área em nome da União". Você já pensou? Passou esse dia 23 de outubro, né, o INCRA chegando lá no cartório, com todo um relatório da situação, né, esse registro em nome do seu José aí, né, agora cancela esse registro e registra em nome da União, porque está previsto na lei. No artigo Isso aí é a previsão do parágrafo 5º, né, do artigo 2º. Decorrido o prazo constante do parágrafo 2º, que era aqueles 2 anos, né, e agora são 10 anos. sem que o requerido tenha não, 2 anos, ele tem 2 anos, eh eh dá pra ele tem sim, ele tem esse prazo aí para apresentar, né. Eram 2 anos, depois foi estendido para 10, né. Isso, Dentro é. Então, decorrido esse prazo, né, sem que o interessado tenha requerido as providências, aí o órgão federal responsável deverá requerer o registro do imóvel em nome da União ao cartório de registro de imóveis. Então vejam aqui, assim, a dimensão, não é, e a gravidade de fato, não é, e que assusta, os agricultores e produtores rurais estão nas regiões fronteiriças e com razão, não é, ou seja, a União de fato, de acordo com o que está determinado na própria lei, poderá, né, requerer o registro dessas terras em seu nome, não é, se essas terras não estiverem em processo já de pedido, né, pelo menos com requerimento Isso. de ratificação de títulos na faixa de fronteira. Então, primeira questão fundamental ao agricultor, a todas essas entidades que nós estamos trazendo aqui, né, federações de agricultura, associação as OABs, enfim, quem está atuando com esses produtores, agricultores, é saber se esses agricultores estão em áreas e imóveis que são passíveis de ratificação, não é? E se são passíveis, obviamente, que necessidade de conduzir o processo de ratificação. Porque hoje é fácil, né? E nós temos, como eu já disse, através de plataforma, que é a plataforma Terra Analytics, parceira da R Torciano Consultoria Agrária, Ambiental e Fundiária, nós temos mapeados todas as propriedades rurais do país e todas as propriedades rurais que estão dentro da faixa de fronteira. Então a União também, provavelmente, tenha esse mapeamento. Então todos aqueles imóveis que estão ali e que não foram, conduzidos para um processo de ratificação, pelo que está ali, né, na lei de 2015, a União pode, né, requerer no cartório de registro de imóveis o registro dessas áreas em seu nome. É, essa questão de vencimento de prazo para essas ratificações, isso a gente pode voltar lá em 1945, tinha um decreto-lei lá, né, que dava o prazo de 6 meses para as pessoas, regularizarem a situação deles perante o Serviço do Patrimônio da União. Em 1990, em 2000 não, 1999, uma outra lei também, né, ela que tratou dessa questão da ratificação também, né, ela deu 1 ano de prazo. Aí depois veio uma lei em 2000, prorrogando mais 1 ano, 2002 e a última foi em 2003, prorrogando esse prazo. Então venceu esse prazo até final de 2003, também não aconteceu nada, né. Aí depois de passado esses 12 anos, vem a lei 13.178 e trazendo esses prazos aí. Mas possivelmente, né, com essas leis que marcam esses prazos assim, normalmente antes de expirar esse prazo, né,
alguém toma uma iniciativa, nesse caso aqui, talvez a frente parlamentar da agropecuária, né, toma uma providência dessa aí, ou alguém vai entrar com um pedido lá para prorrogar essa lei, né, e é assim que vai acontecendo. Mas a situação que está posta hoje é essa aí, né, nós temos aí, estamos no mês de abril, dezembro, outubro está chegando aí, então já é hora de alguém, né, estar esse detalhe aí para não deixar chegar, né, a essa situação. Então essa é a situação, né, da lei 3.178, os principais aspectos, né, que ela trouxe, avançou em muitos aspectos aí, principalmente essa ratificação de ofício. No entanto, no entanto, eh, a CONTAG entendendo, né, que essa lei, né, talvez não atendesse aos interesses da sua clientela, entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, né. Então, nessa ação direta de inconstitucionalidade, ela trouxe justamente esses elementos aí, né, da forma que se dá essa ratificação, né, que principalmente da pequena e da média propriedade. Então isso aí gerou, né, e gerou o entendimento do STF, né, com a ministra relatora, Carmen Lúcia, né, que entendeu que esses imóveis, mesmo sendo a pequena e a média propriedade, né, elas precisariam de atender aos requisitos, né, do próprio Estatuto da Terra, né, que já havia menção lá em 66, mas dos artigo 188, né, o 186 da Constituição, passando também pelo artigo 170, né, e ela entendeu então que esses imóveis, né, precisariam, né, mesmo as pequenas e médias propriedades, passar pelo cumprimento da função social. E quando se fala em cumprimento da função social da propriedade, à luz do artigo 186, é o instrumento que o INCRA utilizou bastante, hoje em menos quantidade, né, mas a legislação está aí para a questão da desapropriação dos imóveis, né, que não estejam cumprindo essa função social. Ou seja, grau de utilização da terra de 80% e grau de eficiência nessa exploração de 100%. Então hoje, mesmo a pequena e a média propriedade, ela teria que ter esses índices de aproveitamento, né, para ser objeto de ratificação, preenchendo todos aqueles requisitos da lei, mais este aí, né. Então foi uma interpretação conforme a Constituição e que trouxe esses aspectos. Só sobre esse aspecto, Roberto, assim, tem, a avaliação que nós fazíamos à época da ação direta de inconstitucionalidade, primeiro que houve, creio eu, uma falta de comunicação adequada, né, com a própria CONTAG, que é autora da ação, porque 90% dos beneficiários dessa lei são, da base, né, dos movimentos sociais da agricultura familiar, a CONTAG no caso. 90% dos agricultores que seriam beneficiados diretamente por essa lei são agricultores familiares, não é? Estamos falando de ratificação, de resolver o documento da terra de agricultores familiares, majoritariamente de agricultores familiares, não é? E nós já demonstramos, o governo já demonstrou naquele momento, e o governo foi favorável, não houve nenhum veto à lei, não é? Houve uma construção conjunta dessa solução e o governo foi favorável, né, à aprovação dessa lei na época, sem nenhum veto e tal, entendendo que deveria ser dessa forma, porque já se exigia lá atrás, desde a lei 4947 de 1966, esses requisitos de cumprimento da função social, observar esses elementos para ratificar pequenos e médios agricultores, quer dizer, e aí volta, né, na ação direta de constitucionalidade, no voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, essa interpretação, né, que sob meu ponto de vista, com uma discussão racional sobre a realidade como ela é, a vida desses agricultores, o perfil desses agricultores, que nós estudamos, quer dizer, nós buscamos entender qual que era o perfil dessas propriedades lá na ponta, não é? E caracterizamos e comprovamos que a maior parte, 90%, são agricultores familiares, não é? E qual é o sentido de fazer um processo demasiadamente burocrático
dentro de um órgão do governo que a gente sabe das suas limitações. Quer dizer, o INCRA ficar responsável por fazer todo esse trabalho, o INCRA, historicamente, infelizmente, vem passando por um processo também de precarização, redução dos seus quadros, né, redução orçamentária, sem condições de prestar esse serviço àquela população, à sociedade, né. De novo, quem é a vítima desse processo de burocratização do Estado? É o agricultor, produtor rural que está lá na ponta precisando, né, dessa ratificação do documento. Agora se impõe ao INCRA, né, uma obrigação em que todos nós sabemos, quem acompanha essa matéria no país, que o INCRA não tem condições de executá-la, condições operacionais, condições orçamentárias, e que é uma questão totalmente dispensável, não é? Sem necessidade de verificar objetivamente essa questão, até porque nós evoluímos na legislação, inclusive da regularização fundiária, né? Para regularizar a situação fundiária de um agricultor que está ocupando terra pública, por exemplo, na Amazônia, é dispensável a vistoria. Isso com a aprovação da Lei 11.952 em 2009. Então você não tem nem a obrigatoriedade de vistoria, né, para regularizar lá o agricultor familiar. E aqui, que também é uma regularização de uma situação em que o Estado já titulou, ou seja, já tem documento do governo do Estado, já tem um registro no cartório de registro de imóveis, a União está ratificando o título. Aí vem a ação direta de inconstitucionalidade e diz que o órgão, que no caso é o INCRA, não é, tem que fazer todo esse processo novamente, especialmente para agricultores familiares, né, e para os produtores rurais, que também havia uma flexibilização, né, para fazer a atualização do seu cadastro e o georreferenciamento e certificação de georreferenciamento tem que fazer. Agora tem que fazer tudo. Em função disso aí, né, a União entrou com um embargo de declaração, né, colocando essa questão ao entendimento da União: olha, incluir, ah, o pequeno e o médio, né, nessa questão de cumprimento da função social, né, nós já temos normativos constitucionais, inclusive, né, eh dispensando esse cumprimento de função social da pequena e da média propriedade para fins de desapropriação, desde que o proprietário não tenha outro imóvel rural, né. Então estão dispensáveis, então não se cobra esse cumprimento para a pequena e a média. Então seria o caso, então, de ficar excluído, né, desse processo de cumprimento da função social as pequenas e as médias propriedades. E pediu também que, considerando a época da publicação dessa decisão, né, desse julgamento para cá, que fosse modulado, né, a modulação daqueles atos já praticados pelos cartórios, né. Então, no primeiro ponto, isso aí também passou pelo Ministério Público, e o Ministério Público também, ele trouxe 2 aspectos, né, que talvez até balizou e consolidou talvez o entendimento da ministra relatora, no sentido de que são 2 situações diferentes. Quando você está falando em desapropriação, você está falando em tirar a propriedade de um particular. Quando você está falando em ratificação, você está falando em terras devolutas. Se você está falando em terras devolutas, o artigo 188 da Constituição, ele diz que a distribuição das terras devolutas deve compatibilizar com a política agrária, com a regulação fundiária, com a política agrícola, então tem que ter essa compatibilidade. Então são situações diferentes, né. Então, na destinação dessas terras, não pode ter o mesmo tratamento que você daria para as desapropriações, né. Então, nesse caso, teria que passar sim por esse processo de aferição do cumprimento da função social. Mas Então, esse é o entendimento, né, que está hoje nessa decisão. Mas sob o nosso ponto de vista, Roberto, aí é outro equívoco, não é, assim, o que que se entende como adequação da destinação das terras públicas à política agrícola nacional, né, à política de desenvolvimento agrário, e coisa que o valha, você observar o requisito, né, ou seja, eu quero ver o que ele está cumprindo hoje para destinar essa terra, ou dar condições para esse agricultor com segurança jurídica, com documento em mãos,
né, dar a devida destinação para esse imóvel, adequada à política nacional agrícola e de desenvolvimento agrário. Esse é o ponto. E o outro ponto é que nós evoluímos na destinação de terras públicas federais no país para fins de regularização fundiária, né. Se eu vou fazer regularização fundiária também de terra pública na Amazônia ou em qualquer outro lugar do Brasil, e não estou obrigado a verificar esses requisitos de cumprimento da função social, vou titular uma terra originariamente, sair do patrimônio público ao privado, por que que na ratificação, né, eu estaria obrigado a fazer toda essa verificação, cumprir toda essa burocracia para cidadãos que já ocupam essas terras há décadas, décadas e décadas. Então, Rogério, uma situação concreta que poderia acontecer. Um imóvel ou um determinado uma região na faixa de fronteira, tá, o INCRA abre um processo discriminatório, para apurar as terras devolutas naquela faixa de fronteira. Então ele delimitou ali, né, 100.000 hectares. Faz o edital de convocação, né, para discriminatória, todos habilitam seus títulos lá, né, aí uma pessoa leva o título dele, o INCRA vai fazer a cadeia dominial para verificar, verifica que esse título, né, ele retroagiu a um título do estado, só que está naquela faixa de fronteira da União, então e não foi ratificado, então a União vai anular aquele título, né, porque ele está na faixa de fronteira, né, em cima da terra da União, e ele vai anular aquele título e expedir um título da União para ele, que está dentro daquele período discriminatório. Na linha de divisa da área discriminada, né, ficou de fora ali uma pessoa, eu estou falando aqui de uma propriedade até 15 módulos fiscais, uma pequena propriedade, e no processo de regularização daquela gleba ali, se for até abaixo de 4 módulos, nem foi preciso fazer uma vistoria para o INCRA emitir um novo título para ele. Aquele que ficou de fora da área discriminada, né, entrou no processo de retificação, o título expedido pelo Estado, só que ele não tinha os 80% de GUT e nem os 100% de IGE. Então São os fica requisitos do cumprimento da função é, social. são os requisitos do cumprimento da função social. Então ele não cumpriu, então esse imóvel vai retornar para a União e não vai ser objeto de titulação. Então, 2 tratamentos para a mesma situação. Você tem um agricultor familiar aqui, fora do perímetro discriminado, e outro dentro do perímetro discriminado, que foi objeto de regulação fundiária. O de regulação fundiária recebeu e o de ratificação não recebeu por causa disso aí, né. Então Mas só esse argumento inteligente e importante que você traz, Roberto, já afasta aquela justificativa da isonomia, né, da falta de isonomia e tal. Porque de fato, como está hoje, você não tem, né, acho que agora não tem uma isonomia aí, nesse processo, né. Se você garante essa ratificação de ofício, né, você afastaria esse tipo de problema, porque em tese todos estariam no mesmo tipo de tratamento, né. Então assim, penso eu que houve falta de diálogo à época da discussão da ação direta de inconstitucionalidade, né, falta de compreensão sobre aquilo que se pretendia, né, com essa lei, e inclusive uma falta, e aí uma falta grave sob o ponto de vista, né, de interpretação sobre o processo de destinação de terras públicas no Brasil, né, terras públicas e devolutas. Porque se o critério determinado pelo Supremo Tribunal Federal nessa ação direta de inconstitucionalidade para ratificação de títulos da faixa de fronteira é esse, para regularização fundiária em terras públicas seria o mesmo, né. Mas para terras públicas e regularização fundiária são outros critérios, né, aprovados em lei própria. Talvez assim, a gente não sabe, mas um diálogo, né, uma conversa com a ministra antes: "Olha, está com essa situação assim", que colocasse para se sensibilizar um pouco mais, que às vezes, como as coisas chegam, né, e às vezes a pessoa, assim, é tanta coisa e uma compreensão, assim, talvez a pessoa não atenta para detalhes, assim. Então numa conversa, né, de repente poderia, né, ter outro entendimento. O certo é que a situação está posta dessa maneira, com isso agora, essa lei que nunca foi regulamentada, né,
seja por decreto ou instrução normativa, hoje não tem nenhum. Então, o INCRA vai ter essa preocupação agora, né, de ver como que vai se dar esse procedimento, né, de que o processo vai chegar nas mãos do INCRA, esse requerimento, como é que ele vai chegar, se cabe ao proprietário tomar todas essas providências e já entregar pronto e o INCRA só faria a aferição, né, desses casos de imóvel que tá dos imóveis na faixa de fronteira, porque no caso de faixa de alienação de imóveis para estrangeiro, né, de particulares mesmo, na faixa de fronteira, né, então um dos requisitos para a União autorizar, dar autorização para aquela compra, o INCRA autorizar, então teria que ter a cadeia dominial, né, já tem, e o INCRA só faria o extrato dela, depois ele analisaria também. Mas, então esse é um ponto que talvez alguns elementos que o proprietário teria que apresentar, e outros, esse aí com certeza é o órgão oficial para dizer o grau de utilização da terra e exploração, é o INCRA, né. Então vai ter mais esse trabalho aí para o INCRA fazer, né. O INCRA e quem está atuando, né, Alberto? E para indo para o final aqui do nosso bate-papo, nossa conversa esclarecedora, aqui uma aula sobre a história fundiária e agrária do país, focada na faixa de fronteira e essa polêmica da lei de ratificação de títulos na faixa de fronteira, né? Que é importante esclarecer para quem está nos assistindo o que fazer nesse momento, né? Porque a tendência, como já tem demonstrado, é nós também aqui na Retorciano Consultoria Agrária e Ambiental e Fundiária estarmos recebendo demandas semanalmente, não é? Demandas que vêm dessas entidades, dos próprios produtores, agricultores, mas também da própria imprensa, não é? O que nós podemos aí, Roberto, já conduzir, nesse momento em que finda aí o prazo em outubro, não é? Qual a sua recomendação enquanto consultor jurídico aqui da Torciano, né? Nós obviamente vamos estar atendendo, né, essas demandas, nós aqui, parceiros que nós temos, nos estados fronteiriços, né? Qual que é a sua recomendação, o que que você orienta, né, as entidades, os agricultores, produtores rurais, Brasil afora, né? Considerando esse risco real, né, que você alertou aqui, um dos artigos da lei muito claramente dizendo, do risco da União registrar as áreas em teu nome, se não houver a devida ratificação de imóveis na faixa fronteira. Bom, aqui nesse a gente está há mais de hora, né, nesse bate-papo aqui, e tratando de assunto que já está há mais de 175 anos, né, latejando por aí. E hoje, né, como a gente já pôde perceber, o primeiro ponto é saber se o seu município está inserido na faixa de fronteira ou não. Isso aí você pode consultar o site do IBGE, ele tem a relação desses 588 municípios e dizendo da proporção dele, né, se ele está totalmente na faixa de 150 quilômetros ou não, né. Esse é o primeiro ponto. Constatando que ele está, seu município está, agora, se for parcial, mesmo assim é bom saber a localização do imóvel, se está nessa faixa que ficou fora dos 150 ou se está na faixa que ficou dentro dos 150, né. Esse é o primeiro ponto. Outro aspecto também, se esse registro ele remonta a um destaque do estado, né. Esses 2 elementos aí, talvez seja você vai a pessoa interessada, o proprietário, né, talvez vai precisar de demandar um profissional da área, né, primeiramente de geomensura, para fazer, né, pegar uma coordenada desse imóvel para ver se ele está realmente dentro da faixa de fronteira ou não, né. Esse é o primeiro ponto. E um outro elemento também, um outro profissional, especialista em avase de cadeias dominiais, né, para ver se esse imóvel realmente vai chegar a um destaque do patrimônio público para o privado. Então esses são os principais elementos para se saber se o imóvel é passível ou não, né, de ratificação. E esse trabalho aí, né, ele é um trabalho não é tão complexo, né, precisaria no aspecto aí de definição dessa faixa de fronteira, né, um profissional ele tem condições de fazer isso com muita segurança, né, com muita segurança e também nessa própria análise. E se não for o caso desse imóvel
chegar a um destaque do patrimônio do Estado, né, para ir a algum lugar, também indicar uma solução para aquele caso ali, porque nós sabemos, né, que todas as terras no Brasil foram terras públicas, né, primeiro para a coroa, depois passou para o império, depois veio para a União e estados, e todas elas, o título para ter validade, ele tem que remontar a esse destaque do patrimônio público. Se não remontou, esse título, esse imóvel ainda continua como uma terra devoluta. E aí também teria condições de analisar e orientar esse proprietário, eh e como fazer, né. Então esses são os principais pontos, né, e para isso aí, né, a Retorciano, a gente tem expertise de fazer esse trabalho tanto técnico como jurídico, de análise dessas cadeias dominiais, né, e trazer uma tranquilidade para a pessoa e dar um norte para ele, né, o que que deve acontecer na situação dele, né. Eu acho que é um trabalho, assim, muito importante, né, e dar essa segurança, olha, e jogar a real, né, a pessoa saber a real situação dele, olha, estou complicado, não estou complicado, estou livre, graças a Deus, estou encaracolado aqui por causa dessas exigências legais, mas isso aí é um trabalho, assim, que precisa ser feito, né, eh e como a gente percebeu aqui, essas nuances da legislação, faixa de segurança nacional, área de domínio, até quando é que tem que fazer essa ratificação, quando que não precisa, isso aí a gente tem essa expertise para fazer todo esse trabalho, né, Richard? Obrigado, Roberto, agradecer imensamente aqui, reforçar as palavras do doutor Roberto Hélito, que nós, aqui na Heitor Consultoria Agrária Ambiental e Fundiária, estamos atendendo sempre as instituições públicas e privadas e os clientes privados, né, pessoa física, produtores rurais, proprietários de imóveis rurais. Reforçar que esta matéria, ela pode, e essa questão, essa complexidade aqui da ratificação de da faixa fronteira, agora com esse risco, né, do prazo de outubro de 2025, pode atingir diretamente e vai atingir diretamente centenas ou milhares de agricultores e produtores rurais da fronteira do país, né. Então nós, aqui estamos, dispostos, como já temos atendido diversas instituições, a atender as instituições públicas desses estados, sejam secretarias de agricultura, estudos de terras, né, ou até mesmo os municípios, para que eles tenham, né, um diagnóstico sobre essa situação da faixa de fronteira, dos agricultores que estão envolvidos nessa faixa de fronteira. Então essa demanda, nós podemos atendê-la aqui no atacado, né, por estado, para ter um diagnóstico sobre, né, a quantidade de agricultores estarem inseridos nessa faixa de fronteira, não é, como reforçando, né, nós temos aqui em parceria a plataforma Terra Analytics, que nos produz todos esses dados, essa informação de quem está, né, dentro dessa faixa, o perfil desses imóveis, ou também, naturalmente, atendendo às demandas diretas de outras entidades, como federações de agricultura, sindicatos rurais, sindicatos de trabalhadores rurais, ou até mesmo, né, de empresas do agronegócio ou, né, cooperativas de trabalhadores, de agricultores familiares ou até mesmo de produtores rurais individuais que possam querer resolver o seu problema, entender, né, compreender essa realidade dos seus imóveis na faixa de fronteira e buscar uma solução, né. Para isso, como bem diz o Roberto, nós temos uma expertise aqui histórica, não só por termos passado muitos anos dentro, né, das instituições públicas que eram responsáveis por essas políticas, mas também por ter trabalhado na formulação, na estruturação dessa lei, que é a lei mais recente que trata da ratificação de títulos na faixa de fronteira. Reforçar que a Heitor Consultoria segue à disposição, né, de quem está nos ouvindo, enfim, de quem quer resolver essa questão aqui no país, né, atuando diretamente aqui, através de parceiros também que nós temos em diversos estados no Brasil. Muitíssimo obrigado, a gente volta aí certamente no próximo podcast com outros temas que são de interesse de quem atua na área agrária, ambiental e fundiária no Brasil.